Na aula de hoje nós trataremos sobre os polinômios de Laguerre, mostraremos como escrever a solução da equação de Laguerre, as suas relações de recorrência, a relação de Rodrigues e como solucionar uma equação diferencial por meio desses polinômios. Analogamente ao que fizemos para a parte angular, nós temos que olhar a parte radial. Quando olhamos a parte radial, nós vemos já de antemão que a nossa função de onda em R depende de duas variáveis que são n e l. Isto leva a crer que nós teremos uma solução em termos de polinômios associados. O que acontece é que ainda nós não resolvemos esse tipo de equação diferencial. Então, antes de resolver os polinômios associados de Laguerre, nós começaremos pelos polinômios de Laguerre para depois ficar mais fácil entender como é a construção dos polinômios associados. Então, a equação de Laguerre pode ser escrita da seguinte forma: x vezes a derivada segunda de y com relação a x, mais 1 menos x, derivada de y com relação a x, mais m de y igual a zero. Então, o método que nós vamos utilizar é o mesmo que já nós utilizamos para as outras funções especiais, como os polinômios de Hermite, polinômios de Legendre, polinômios associados de Legendre. Então, nós vamos partir da solução em séries. Quando fazemos isso, nós determinamos que r ao quadrado vezes a zero tem que ser igual a zero. Como os coeficientes não podem ser nulos, então nós temos que o r é igual a zero. Então, agora nós temos a relação que nos define os coeficientes para essa série. Então, nós podemos determinar todos os coeficientes dessa série. Então, temos A1, A0, A1, A2, A3 e assim sucessivamente. Então, conseguimos obter os coeficientes A1, que é menos P vezes A0, o coeficiente A2, em função de A0, que é P vezes P menos 1 sobre 2 ao quadrado vezes A0, o termo A3 e assim sucessivamente. Então, conseguimos determinar agora os coeficientes dessa série, que é a solução desta equação diferencial. Lembre-se que a ordem do polinômio depende basicamente da ordem do n que você está considerando para resolver essa equação. Então, você consegue truncar, por exemplo, polinômio de ordem 1, polinômio de ordem 2, polinômio de ordem 3 e assim sucessivamente. Então, para esse caso, nós podemos fazer, montando a série, nós podemos fazer A0 igual a 1. Então, nós temos a relação para resolver esses polinômios de Laguerre de ordem m, Então, nós podemos escrever isso como somatório de n igual a zero até infinito, de menos 1 elevado a m fatorial sobre n fatorial, m menos n fatorial, x elevado a n sobre n fatorial. O que acontece é que nós podemos escrever essa relação entre m e n como o chamado binômio de Newton. Então, o binômio de Newton, utilizando a nomenclatura do binômio de Newton, nós podemos escrever as soluções por meio deste somatório. Então, nós temos agora todos os termos para determinar as ordens dos polinômios de Laguerre. Com isso, também nós podemos determinar, analogamente às outras funções especiais, a relação de Rodrigues, que nos ajuda a escrever esses polinômios, e as relações de recorrência com relação aos índices diferentes desses polinômios de Laguerre e com relação às suas derivadas. Além disso, esses polinômios, como essas funções ortogonais, eles têm que satisfazer condições de ortogonalidade, e como estamos aplicando a mecânica quântica, também deverão satisfazer as condições de normalidade. Ou seja, quando calcularmos essa equação, nós calculamos a integral, como estamos determinando quanticamente uma probabilidade, essa integral desses polinômios para a função de onda tem que ser igual a 1. Então, nós finalizamos os polinômios de Laguerre e na próxima aula nós trataremos realmente da solução radial, que são os polinômios associados de Laguerre. Eles que nos dão as soluções para a equação radial do átomo de hidrogênio. Então, até a nossa próxima aula.